Para encaminhar o requerimento a favor, deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. É irônico, até irônico e hilário ver alguns deputados aqui de esquerda atacando a Lei de Segurança Nacional, dizendo que ela foi utilizada pelo governo para perseguir seus críticos, mas são os mesmos que aplaudiram quando a mesma lei foi utilizada contra o deputado Daniel Silveira. A mesma lei, o deputado foi preso com os mesmos fundamentos dessa lei que foi, de certa forma, transpassada para esse novo projeto, nesses pontos em que puniram o deputado Daniel Silveira. Bom, a deputada Margarete Coelho, pessoa que eu tenho muito respeito, falou aqui que a lei não traz nenhuma hermenêutica, que ela veio de forma a fazer com que seja de forma taxativa interpretada. Eu quero discordar em alguns pontos. Por exemplo, sabotagem, esse dispositivo, o artigo 359-R, fala em destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. Bom, eu gostaria de saber quando que esse tipo penal será aplicado no nosso ordenamento jurídico. Jamais! Esse tipo penal, ele já nasce morto. Ele é nat morto. Não terá aplicabilidade, porque ninguém tem o fim, a finalidade, o objetivo de abolir o Estado Democrático de Direito. Ninguém vai dizer que destruiu ou inutilizou um meio de comunicação ao público, ou um estabelecimento, ou instalações, ou serviços destinados à defesa nacional, porque quer abolir o Estado Democrático de Direito. Pelo contrário, a argumentação desses grupos terroristas como MTST, como Black Blocs e tantos outros satélites da esquerda é que eles estão lutando por direitos, estão lutando pelo Estado Democrático de Direito. Então esse tipo penal, ele legitima a ação de depredação, de vandalismo, de terrorismo desses grupos que usam essa argumentação do Estado Democrático de Direito para poder provocar todo quebra-quebra e vandalismo. Por isso, apresentamos esse destaque para suprimir com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito, porque aí sim esse tipo penal terá aplicabilidade no nosso ordenamento jurídico. Obrigado. Deputado Vitor Hugo, como autor da emenda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de fazer um apelo à deputada Margarete Coelho, que é a nossa relatora, em relação a essa emenda que nós apresentamos, tendo em vista que a relatora, ela, de uma versão do seu parecer para outra, que foi divulgada pelo menos para nós, houve a revogação ou a retirada do crime de ação de grupos armados. A gente sabe que a Constituição Federal, no artigo 5º, em um dos seus incisos, no inciso 44, trata de que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Quando a deputada Margarete tem certeza que sem essa intenção, mas retirou do texto, de um dos seus textos, essa previsão, que era o artigo 359-X, e se não incorporar essa emenda, simplesmente o ordenamento jurídico brasileiro não terá mais a previsão de ação de grupos armados contra a democracia. Então, a nossa intenção é retomar o texto que hoje está previsto na Lei de Segurança Nacional, no seu artigo 24, que diz: constituir, integrar ou manter organização ilegal de tipo militar que de qualquer forma ou natureza, armada ou não, com ou sem fardamento, com finalidade combativa. Então, se nós não aprovarmos esse destaque, se nós não trouxermos de volta para a lei que será aprovada em breve aí pela maioria do plenário, embora contra o voto do PSL, o que vai acontecer é que simplesmente nós não teremos
mais essa previsão de ações de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Então, a nossa emenda, ela simplesmente traz de volta esse texto que hoje é da lei em vigor, para que nós protejamos o nosso país, o nosso Brasil, e não venhamos a simplesmente revogar e não ter um crime, um tipo penal que substitua. Como eu disse, é um comandamento constitucional, né, um crime imprescritível e inafiançável que simplesmente deixará de existir. Nós vivemos no Brasil um grande lapso de tempo para também criar o tipo penal do terrorismo, por exemplo, se nós considerarmos o ataque às Torres Gêmeas em 2001, né, somente 15 anos depois nós conseguimos fazer essa discussão, e se nós retirarmos agora, então, se nós não aprovarmos esse destaque que o PSL apresentou, nós simplesmente não teremos mais essa previsão, esse tipo penal de ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. É nesse sentido que eu reforço o apelo que fiz à nossa relatora, que eu faço questão aqui de dizer, a despeito de discordarmos no mérito, várias das ponderações que o PSL fez foram incorporadas, e a nossa discordância se deu a partir das incorporações que a Margarete fez, a partir das intervenções da esquerda. E foi por isso que nós orientamos contrariamente e apresentamos também os destaques. E eu peço, então, a atenção e o apoio de todos para que a gente não abra essa lacuna jurídica no nosso país. Muito obrigado. Senhor presidente, assim como o nosso líder Vitor Hugo muito bem expôs a respeito desse destaque, não nos parece prudente retirar um tipo penal que estava previsto na Lei de Segurança Nacional, que nós sabemos que ela realmente deve ser reformada, mas muitas coisas ruins estão sendo trazidas e as coisas boas estão sendo deixadas de lado. E esse tipo penal, ele é praticamente uma releitura do que já tem na Constituição. A Constituição, no artigo 5º, fala que constitui crime, ordem inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, mais uma vez, venho aqui dizer que esse tipo de exclusão, de atipicidade que vem através da nova Lei de Segurança Nacional, pode beneficiar esses terroristas que muitas vezes ficam usando o escudo da democracia para praticar atos antidemocráticos. Progressista, senhor presidente. Para concluir, atos antidemocráticos como ocorrem com o MTST e os Black Blocs. Obrigado.